Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos! Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. Se tem uma chave de ouro pra gente fechar esse ano, é Verdade. essa. Essa semana está brabíssima. E temos a honra hoje de conversar, de ouvir histórias do próprio Toquinho. Tudo bem? Muito bem-vindo, Toquinho. Eu deixei guardado para vir no final do ano mesmo. Presente, né? Presente de Natal? Pode ser, não sei se é meu ou de vocês, mas é meu também. Ah, pra gente, Pra com gente certeza, é o presente, certeza. com certeza. Muito bom. E como é que se começa? Eu estou aqui admirado de ver quantas etapas eu peguei na minha vida de informação, né? Eu que gravei com 2 canais só, imagine você na gravação. E agora estou vendo essa agilidade que tem, né? Toda essa interatividade impressionante. O que vocês falaram já. Isso, Inova, né? Super inovadora. Exatamente, já gostei. E vocês aqui já se comunicando dessa forma, tudo tão rápido, né? Que bom que eu estou pegando isso também. Sim. Essa fase também, né? Incrível isso. Camila Faustino. É que o Instagram ele trouxe uma coisa diferente que talvez a gente estivesse muito acostumado com as revistas dando notícia dos artistas e não os próprios artistas dando as suas notícias. É verdade, né? é verdade. Saiu alguma coisa sobre você, saía na Caras, na Contigo, não sei o quê. Verdade. Agora você posta o que você quer sobre você, né? Exatamente. Você fica a sua autonotícia, né? Sim. E você se programa para as notícias, como se fosse imprensa. Então, a própria Camila falou, agora nós vamos fazer o seguinte, ela é sócia minha no meu Instagram, e ela falou, agora nós vamos fazer, a partir de agora, assim, assim, assado, negócio de shows, assim, assim, assado. Então, a gente passa a ser o jornal, a gente passa a ser um meio de comunicação. Sim. E na forma de lançamento de música? Também, nossa, não, lançamento de música, o primeiro piloto, uma ideia de projeto, tudo. Nós passamos a ser empresa. Eu não sei como existe ainda banca de revista. Quer dizer, eu acho que está afadado a Acabar? É muito difícil, né? É muito difícil. Quem é que quer mais comprar hoje uma revista? Você tem tudo. Você clica ali e você tem a revista que você quer, o jornal que você quer, as manchetes do mundo inteiro. A pessoa que segue aquele artista no Instagram, quando sai a revista, a notícia já está atrasada, Já está né? atrasada. E as pessoas postam um print da revista no Instagram e é isso. Não, a notícia é imediata. O jornal já. Você compra um jornal hoje para ver uma crônica ou um comentário político de alguém que você segue, ou que você admira. Porque a notícia em si já vem defasada. E é incrível como se cobra na internet como uma notícia não é muito bem explicada. E o que no jornal seria razoável, aquela explanação, aí você vê os comentários, que reportagem é essa? Está muito mal explicado, sim. detalha mais. Quer dizer, o leitor fica muito mais exigente em detalhes com a internet, com todo esse meio de comunicação. É um negócio que vai se modernizando, tudo vai ficando obsoleto rapidamente, né? Tudo vai ficando velho rapidamente, né? Então, hoje eu tenho um negócio de um banco fora que eu estou me comunicando e eles querem que eu passe ordem por fax. Aí eu falei, não é possível, e tem que ser por fax. Não tem mais fax. Tem pessoas da geração de vocês não sabem nem o que é fax. Sim. Falei, outro dia perguntei, mas o que é fax? Quer dizer, não tem ideia do que é fax. Eu tentei procurar. Fala PABX, a pessoa acha que é código Morse. Então, é incrível como tudo vai engolindo o passado, né? Sim. Engolindo o presente, né? O presente fica passado num minuto. Sim. Agora. Esse imediatismo está até no modo de consumir música, né? Como que você enxerga o modo de consumir música hoje? Mudou totalmente. CD acabou. A gente fala em disco ainda. O disco ficou essa nostalgia do discão, né? Que está sendo, inclusive, consumido novamente por certos puristas e tudo. Mas mudou inteiramente. E quem não se adequar, realmente fica fadado ao anonimato. Estou regravando agora uma série de canções antigas no modelo mais novo para todos os para os streams, para os streams todos. Então Spotify, Deezer. Então tem que entrar nessa nova linguagem, né? Sim. De qualquer maneira, e passa a ser agradável, porque você pode usar o que você fez. Antigamente, o passado do artista ficava no sebo de uma rua da cidade, onde você comprava por R$2, R$1 o disco. Hoje você clica
E o sebo está todo ali na internet. Você clica Taiguara e aparece tudo do Taiguara. Sim. E antigamente você precisava procurar não sei aonde para resgatar migalhas mal usadas. Então, tudo melhorou também. Até o passado dos artistas está mais preservado. Sim. Isso, o artista era muito mais tranquilo há uns anos atrás. Hoje você fica pulverizado assim com tanta gente querendo coisas e pedindo coisas e quase exigindo situações, porque é por causa da internet. Então o artista é muito mais cobrado hoje pela facilidade que se tem do acesso a ele. Claro. Antigamente, quem fazia uma vida pública, como todos nós, artistas, fizemos e fazemos ainda, era muito mais protegido por essa não rapidez de comunicação. Sim, com certeza. Então, hoje, esse lado é complicado. E, olha, e as coisas são muito agressivas. Porque você abre uma janela e você fica exposto a pessoas imbecis, a pessoas grossas, pessoas educadas, pessoas sensíveis ou não. Então, tudo ali, você fica com a cara na janela para levar ovada. Eu não te imagino sofrendo esse hate. Você tem bastante comentário negativo? Não, gozado, felizmente não. Tive umas confusões aí, uma época porque existe o Brasil, um extremo muito grande. Uma polarização muito grande, né? Então, teve um equívoco banal quando o Moro foi escolhido. Eu fui a favor da escolha dele, porque era uma unanimidade meio brasileira na época, o Moro, mas simplesmente por uma possibilidade de ser uma saída para não corrupção. Mas quando eles escolheram o Moro, eu elogiei só a escolha do Moro. Nossa, mãe, o que teve de pessoas contra isso, que é um absurdo, porque você pode ter uma opinião a favor a um ministro escolhido, né? E nem isso a gente pode ter. Então, foi o único momento assim que teve um radicalismo, que logo depois acabou, porque eu não sou realmente ligado à política dessa maneira, e mesmo se eu tivesse uma posição hoje definida, eu não falaria, porque é um absurdo. O Brasil hoje é proibido uma pessoa pública ter qualquer posição que seja. Ou de centro, ou de esquerda, ou de direita. É proibido, né? É engraçado como isso acabou se estendendo para outras áreas que hoje você não pode... Não. As pessoas não podem simplesmente discordar, elas têm que brigar. Elas não podem... As pessoas não se permitem não ter uma opinião sobre um assunto. Odeia! Eu acho que o Brasil deixou escancarado o quanto não existe democracia aqui. O quanto não estamos preparados para a verdadeira democracia. Porque a democracia não é isso. A democracia tem que aceitar a opinião do outro, tem que ouvir, tem que conviver com uma opinião diversa. Até porque tem que conversar. Isso é democracia. Esse é o conceito, né? Esse é o conceito de democracia. Essa liberdade de escolha. Total. O Brasil não tem. Então, você vê, esse conceito de democracia brasileira é uma hipocrisia enorme, né? A democracia é fundamental. E Deus queira que a gente o povo atinja, ou mereça esse presente da democracia. Mas a gente queria também falar um pouco sobre a sua história. Você deve ter muita coisa maravilhosa para contar. A gente falou mais de política até agora. Verdade. Não, mas é ótimo. O papo é livre para a gente falar de qualquer coisa. A gente vai entrando na sua. Olha, minha história, eu acho que é uma história que eu faria de novo essa história, se eu tivesse que escolher. Mudaria muito pouca coisa. Então, eu venho de uma geração privilegiada, né? Venho de uma geração, você vê, que faz até hoje a MPB, a música brasileira, com muita galhardia, com muita força, com muita elegância. Você pega 20 nomes, assim, Paulinho da Viola, Chico Buarque, Djavan, Maria Bethânia, Gal Costa, Simone, enfim, uma infinidade de artistas que marcaram o seu DNA na música brasileira e continuam ainda aí na batalha boa, né? Eu me incluo nessa geração, uma geração que veio de um Brasil gostoso, de Juscelino Kubitschek, de Brasília, da indústria automobilística, do futebol crescendo, do cinema novo, da bossa nova. Era um Brasil mais gostoso de ser brasileiro. Então, Brasília sendo capital nova. Então, a minha geração veio daí.
Aí as coisas foram acontecendo, eu fiquei muito amigo do Chico Buarque, logo de cara, um dos melhores amigos, ainda somos. Fui para a Itália com 18, 19, 20 anos. Aí fui para a Itália, voltei da Itália já com uma certa experiência e encontrei, assim, de mão beijada, o Vinícius de Moraes, com 22 anos de idade. E eu já tinha uma certa bagagem para poder encarar esse poeta, né? Sim. Aí eu comecei a compor com ele de uma forma muito intensa. Foram 10 anos de parceria, e onde eu dei a ele o que ele precisava, que era juventude, o vigor e tudo. E ele deu para mim o que eu mais queria e precisava também, que era o know-how de vida, de poeta, de experiência, né? Uhum. E o aval do Vinícius, né? Então, foi daí para frente, quando o Vinícius faleceu, eu estava com um caminho muito sólido, né? Aí veio a Aquarela, veio as músicas infantis, o caderno, naquela época toda pós-morte, né? Você foi uma criança musical? Sua família é musical, não? A minha mãe, ela tocava violino, né? Uhum. Naquela época, tinha uma época, o Vinícius falava, uma geração que casou, largou o piano. Porque antigamente, todas as meninas eram obrigadas a tocar um instrumento. Ai, que frase maravilhosa. Que frase maravilhosa, uma geração que casou e largou o piano. O Vinícius fala, casou, largou o piano, quer dizer, tocava piano. Sim. E tal. Então, é uma geração, minha mãe faz parte dessa geração, que as meninas tinham que tocar um instrumento. E ela escolheu o violino. E ela tocava numa orquestra de um Memory Perac, que era o pai do Léo Perac, que foi professor do Tom Jobim, meu professor também. Ah, ele foi seu professor também? Foi, um senhor. Eu estudei uma época orquestração, e ele foi meu professor, e por coincidência, ele foi antes professor do Tom Jobim e de outros artistas. Tá bom, enfim, meu pai era muito musical. Eu sei que quando veio a Bossa Nova, estava emergindo, que foi o problema de todos da minha geração, porque eu falei com todos, era a mesma coisa. Isso a última mulher do Vinícius me contou, que é muito amiga minha, ela foi numa churrascaria, estava no jantar, quando ela estava saindo, depois com um grupo e tal, ela ouviu uma voz assim num carro, Gilda, Gilda. Ela falou, quem que está chamando? Ela viu um carro, um sujeito abaixado assim. Ela foi lá, era o João. Gilda, o que você está fazendo, João? Estou esperando uma comida que eu encomendei aqui e tal. Aí veio a comida, ele falou, entra aqui no carro, eu vou te levar no lugar. Aí eles estavam lá na Gávea, no Rio de Janeiro. Aí ele entrou com ela, foi andando, pegou a Niemeyer, começou a ir para a Barra da Tijuca. Aí, mas onde é que você vai, João? Não, é um lugar aqui perto. Foi para a Pedra de Guaratiba, que era já estrada, já sem luz. Aí chegou num lugar que tinha uma banquinha assim, fechada. Aí ele parou o carro, ela até com medo, aquela escuridão. Ele chamou um tal de João, assim, em cima, num barraco, assim. Aí vem um negro, assim, forte, e falou, ô, seu João, o sujeito falando para o João Gilberto. Mas não sabia quem era ele, não, é o seu João. Aí ele falou, eu vou descer aí. E a Gilda junto com o João Gilberto. Escuta bem. Aí esse sujeito desce, abre uma banca de coco, de coisa assim, e ali na estrada, aí o João tirou o violão e começou a cantar para ele coisas antigas. Uhum. E ele não sabia quem era João Gilberto. Ele sabia que esse tal de João ia sempre lá para tocar para ele. Ele gostava de tocar para esse cidadão, porque ele sabia ouvir, ele gostava de coisas antigas, ele cantarolava com ele. Ele ficou lá até umas 2 da manhã tocando para ele e voltou para casa. Então, você vê... E as pessoas pagando fortunas para ir ao show Quem dele. Quem faria isso hoje? Quer dizer, ninguém, mas ele faz, porque aquele cidadão, para ele, era um ouvinte que era mais importante que qualquer... Sim, era verdadeiro. Até o cara. Era um ouvinte verdadeiro. Era um ouvinte verdadeiro, você vê, mas era o João... esse é o João Gilberto. A Aquarela é uma coisa muito Quer tomar forte. O café? Já deve ter até esfriado. A Aquarela é uma coisa muito forte que às vezes até me espanta, porque... felizmente eu fiz sucessos, né, tal, mas esse sucesso é incrível. Em todo lugar que saiu, em todos os países, gravei em várias línguas. É o mesmo sucesso, a mesma identificação. Como foi escrever? É um mistério. Como aconteceu na sua vida, Aquarela? Ela tem uma historinha, né? Na época das novelas da Globo, ainda tem novelas, mas tem uma época que estava muito, muito, muito forte, né? Essa coisa da novela da Globo.
eles chamavam um compositor para fazer a trilha sonora. E eu e Vinícius fizemos várias trilhas, né? O Bem Amado. Nós fazíamos a trilha inteira na época. E nessa trilha tinha uma canção pequena de uma atriz, que era a Dina Sfati, e que era Uma Rosa em Minha Mão. Aí eu fiz a canção, era curta, foi gravada por uma cantora lá na Globo e tal, e pronto. Quando eu comecei a fazer sucesso na Itália, o meu empresário falou, olha, você tem que gravar em italiano, você está crescendo bastante aqui. Falei, tá bom, vamos arriscar. Aí ele mandou um compositor trabalhar comigo aqui, o Maurício Fabrizio, que era um compositor italiano. Aí ele chegou em São Paulo, nem conhecia ele, fui buscar no aeroporto, ele falou a roupa que estava. Eu falei, olha, Maurício, eu sei que você é muito bom, que você veio aqui trabalhar comigo para fazer um disco, mas vamos fazer um trato aqui. O que eu não gostar, eu vou te falar logo o que eu não gosto, e você também fala, porque a gente não perde tempo. Tá bom, aí mostrou uma música, mostrei outra, um tema, ele mostrou uma melodia. Falei, olha, a primeira parte sua eu não gosto não dessa música, mas a segunda parece muito com uma música que eu tenho, com Vinícius de Moraes, numa novela. Aí que era a primeira parte. Aí a segunda parte era que é a segunda parte de Aquarela. Nós juntamos as duas partes, estava pronta a música. Assim, num segundo. Mágica. Pegamos uma música antiga minha e ele colocou a segunda parte de uma música dele. Muito bem, fizemos a música, a melodia boa, muito bem. Aí ele foi para o letrista italiano, o Guido Morra, que é um grande letrista, e ele fez a letra de Aquarela, mais ou menos como está em português. Linda. Gravamos na Itália, no Festival de Sanremo. Na semana seguinte era primeiro lugar em todas as rádios, em todos os lugares. Assim, estourou. Eu não entendia como. Quando eu cheguei aqui no Brasil, naquela época não tinha nem fax. O fax que a gente está falando fax, que é velho, nem tinha. Não tinha. Aí o presidente da minha gravadora me chamou e falou, vem aqui, eu quero falar com você. Fui lá no escritório da gravadora, ele falou, vem cá, você conhece um tal de Toquinho na Itália? Eu falei, não, sou eu. Ele falou, mas está em primeiro lugar. Eu falei, pois é, eu nem sabia que a música estava em primeiro lugar. Lá que não era de uma outra gravadora da Mas Itália. ele já te conhecia como Toquinho? Não, claro, eu era artista de uma gravadora aqui. Só que... ele achou que era um homônimo seu. Porque ele não acreditou que eu pudesse estar em primeiro lugar na Itália sem ele saber. Sim. Ele falou, você tem alguma coisa para me contar? Em italiano. Meio mulher pedindo satisfação, né? Você não tem dimensão do que uma música faz na vida da pessoa. Sim. Do que emoção ela traz. Você tem uma ideia, mas tem gente que já teve filho por causa de música minha, tem gente que se casou com música, depois separou. Então, tem de tudo. E essa dimensão a gente tem aproximada. Eu me surpreendo sempre com certas coisas, né? Outro dia eu estava alugando minha casa, uma casa lá em Jaguariúna, nessa pandemia aí, eu não ia lá, então resolvemos alugar, botamos lá no Airbnb, não sei o quê. Aí as pessoas telefonavam, a Camila atendia, não sei o que. Aí teve uma que ficou em dúvida da casa, umas coisas, falava, vou te passar para o proprietário. Então eu atendi o telefone, né, o Antônio. Alô, oi, tudo bem? Eu queria saber uma dúvida assim. Eu comecei a falar, ela falou, peraí, você é o Toquinho? Meu Deus. Eu falei, não acredito. Eu falei, pô, eu estava falando no telefone. Eu falei, não é possível. Como é? Falando. Falando. Você acredita? Falando no telefone uma pessoa que não sabia nem que era um seu Antônio, que era o proprietário da casa. Ela falou, se era eu. Eu alugava na hora. E aí? Não, se você quase caiu, imagina a pessoa. Mas, e não é uma matemática, né? Não dá pra você falar, nossa, vou fazer outro sucesso agora. Né? Não mesmo. Porque não tem uma explicação lógica. Não. Eu estava vendo uma entrevista antiga do Tom Jobim, e perguntaram para ele, como é que você fez Garota de Ipanema? De que maneira foi? Como é que se inspirou? Aí ele ficou olhando, ele falou, é a mesma coisa eu perguntar para o feiticeiro, como é que você faz esse feitiço?
Ele vai perguntar como é que você fez Garota de Ipanema. Quer dizer, você faz, né? Como você lançar uma sorte a cada música, né? É uma coisa que você tem uma ideia. Às vezes você busca fazer uma coisa para um contato mais popular e a outra que você nem imaginou faz sucesso. Eu queria saber da sua parceria com o Vinícius. Queria que você contasse histórias de vocês. Isso foi uma festa, né? Realmente, a gente tinha a amizade e a música em primeiro plano. O lado profissional vinha em segundo plano mesmo, né? Por isso que ficou bom, né? Vinícius fez coisas que ele nunca tinha feito, eu também. A gente fizemos shows aí o tempo inteiro. Mas a preocupação não era com show, com disco, era fazer canções. Então, a gente se divertia muito com isso. E o Vinícius foi um parceiro que foi fundamental para mim, né? Eu tive esse privilégio, né, de cruzar com o Vinícius de Moraes. Claro, minha carreira podia ter sido diferente, não sei como, se eu não tivesse cruzado com ele. A gente não pode falar o que não aconteceu. Mas, de qualquer maneira, foi um privilégio porque eu precisava de uma pessoa que tivesse um know-how de letra, de poeta, de poemas, um poeta como ele, né? E ele já era um poeta realizado, um artista realizado. Ele vinha de parcerias com Tom Jobim, Baden Powell, com Juan Sebastian Bach, com Pixinguinha, Ari Barroso. Então, eu aprendi muito com o Vinícius, principalmente na feitura das palavras de uma música, né? Como ele trabalhava, de que maneira ele colocava a sonoridade na melodia certa, a palavra certa. Tudo isso foi um aprendizado fantástico. Ele era uma pessoa fantástica, né? Uma pessoa de uma cultura enorme, estudou em Oxford, leu os poetas na língua original. Nossa. Então, eu tive esse privilégio de conviver com esse homem com pouca idade. Eu comecei a trabalhar com ele com 23 anos. E, então, eu acho que eu soube conviver com uma pessoa do peso do Vinícius, né? Eu tive essa intuição bem jovem de que maneira ser flexível com uma personalidade como a dele. Ele era um homem vaidoso e eu acho que eu fui eficaz, né, em poder dar o espaço que ele merecia e que ele queria. Sim. E, ao mesmo tempo, ficar junto com ele nas horas certas. Então, isso tudo... Você não faz sucesso só porque você tem talento. Não. Talento é uma das coisas que um artista tem. Depende de muitas outras, né? Sim. Então, eu acho que tudo é uma questão de uma junção de fatores para você seguir na vida. O Vinícius me deu muita coisa e eu soube lidar também com o Vinícius de Moraes, que era já esse grande personagem. O né? poetinha. O poetinha, de saber dar o valor que ele tinha mesmo, o espaço dele, e, ao mesmo tempo, misturar o Vinícius como se fosse um jogador de pelada, entendeu? Quem que deu esse apelido para ele? Como é que nasceu o Poetinha? O Poetinha veio não de uma maneira pejorativa. Claro, né? não. De uma forma carinhosa, né? Porque o Vinícius, ele era o poeta no nível dos grandes poetas e, ao mesmo tempo, ele viveu como poeta. Ele se dilacerou como poeta, né? Porque uma coisa é você ser poeta e viver uma vida normal, assim. Outra coisa é você se jogar na vida querendo o amor eterno, que nele buscou. Sim. E não encontrou, porque não tem. Sim. E o Chico Buarque? O Chico é Na sua vida. meu amigo, né? Amigo de pelada, amigo de brincadeiras. E a música nos uniu assim de uma maneira sempre lúdica, sempre brincalhona. Então, morei com o Chico na Itália, numa época difícil para nós dois, né? Começo de carreira. Sim. E é um grande amigo, um ser humano fantástico, com posturas dignas sempre. O Chico é a grande dignidade assim, da música brasileira, eu acho. A minha mãe pediu para eu te perguntar da música favorita dela, que é O Velho e a Flor, da história dessa música. O Velho e a Flor é uma canção que é feita em dueto, né? Um homem e uma mulher. Eu tava na Itália com o Vinícius e o Bacalov foi uma pessoa... Ele ganhou o Oscar agora de uma música agora não, uns anos atrás, com a música do Carteiro e o Poeta, do filme, Andrés Bacalov. E ele é grande maestro e tudo. Então, ele vivia com a gente lá. Ele me mostrou um teminha
que é um tema meio jazzístico. Pá, parará, pará, pará. Aí eu fiz um contraponto e o Vinícius colocou uma letra de um homem e uma mulher. E a letra que ele pôs foi baseada numa música que o Nat King Cole fez sucesso, que foi Nature Boy. Ele fez uma coisa misteriosa, assim, entendeu? Como se fosse se um menino fosse o amor e tal. Uma coisa bonita. E também eu gosto dessa música também, bem escolhida. Muito legal. Muito obrigado, adorei aqui. E eu vou vir, não tem problema, não quer longe, não tem problema. É isso, gente. Beijo, até amanhã. Beijo.